Graça e paz a todos, amém? Glória a Deus. É gente pra caramba, hein? Isso, glória a Deus. Para mim é um prazer muito grande poder estar aqui. Eu tenho uma afinidade muito grande com a CN. Bispo JB é meu amigo, Fabrício, Davi, essa turma toda aí. E eu louvo a Deus por poder estar aqui. Confesso que tenho um apreço muito grande por esse estado, porque daqui saíram os melhores humoristas do mundo, certo? Então, e apesar de eu ser uma pessoa muito séria, eu gosto de humor. Bom, eu preciso que você abra a sua Bíblia em Gênesis. Essa é uma palavra que eu gosto muito e eu quero compartilhar com vocês. Gênesis capítulo 37. Gênesis 37. O grande desafio da caminhada cristã é que ela não é uma prova de velocidade. Ela é uma prova de fundo. Ela é uma prova que requer do atleta resistência. Ok? O Usain Bolt jamais venceria uma maratona. Ele é um velocista, certo? Ele é um atleta de explosão. Na caminhada cristã, a explosão do momento é muito importante. Mas se olharmos para o Apocalipse, está escrito que a vitória é apenas para uma classe, a dos vencedores. Ao que vencer, ao que vencer, ao que vencer, ao que vencer. Não tem prêmio nenhum para quem empatar. Certo? Então, o grande desafio hoje não é simplesmente iniciar a caminhada, é conseguir manter a caminhada até o fim. Aquele que perseverar até a morte receberá a coroa da vida. Então eu quero mostrar a você hoje alguém que precisou de um momento, de algo que ativasse, que startasse, que iniciasse a trajetória dele, mas ele conseguiu superar as adversidades, vencer as crises e chegar até o final. Então, Gênesis 37, versículo de número 15, nos diz assim: e achou um varão, porque ele andava errante pelo campo, e perguntou-lhe o varão, dizendo: que procuras? E ele disse: procuro meus irmãos, dize-me, peço-te, onde é que apacentam? E disse aquele varão: foram-se daqui, porque ouvi-lhes dizer: vamos a Dotã. José, pois, seguiu os seus irmãos e achou-os em Dotã. Feche seus olhos por um momento, feche a sua Bíblia não. Pai, continua falando conosco. Usa-me como um canal de bênção nesta hora, pelo poder do nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém? Amém. Isso. É uma história muito conhecida de todos, a história do José. Mas eu queria compartilhar, refletir com vocês sobre algumas coisas. O texto nos mostra que ele é o filho, o primeiro filho legítimo da mulher que seu pai amava, Raquel. Seu pai tinha um apreço muito grande por José. Ele nutria uma preferência por José a seus irmãos. Isso era notório. Todos eram capazes de ver que José era o preferido de Jacó.
fácil de entender, certo? Filho da mulher que ele amava, certo? Filho da sua velhice. É fácil. Só que este menino tem um comportamento diferenciado. Ele não se comporta como seus irmãos. Ele identifica que há algo de nocivo, de incorreto. E a primeira coisa que eu vejo neste rapaz é a capacidade de sobreviver aos exemplos negativos. A capacidade de não se tornar um produto do meio. De entender que porque não é porque os outros estão fazendo que eu vou fazer. Não é porque os outros estão frequentando que eu vou frequentar. Eu sei o que é certo e o que é errado. E o grande problema da sociedade moderna é o desejo de ser aceito pelo outro. Então eu preciso me comportar de uma forma que as pessoas me aceitem. Não. José nos ensina, se comporte de uma maneira, com uma postura cuja qual Deus te aceite. É assim que funciona. E ele, por ter um comportamento destacado, ele começa a receber algumas coisas. Ele começa a sonhar. Ele sonha com aqueles molhos. E ele sonha que o sol e a lua e 11 estrelas se curvam, né? Ou reverenciam. Seu pai fica confuso e começa então a tentar interpretar o sonho. E o pai dele diz: José, você está dizendo que eu, sua mãe e seus irmãos vamos te reverenciar? Não, a mãe dele nunca vai fazer isso, porque ela vai morrer no parto de Benjamim. O sonho significa outra coisa. E o que o sonho significa? Ele sonha com o sol e ele sonha com a lua. Sol e lua, lá em Gênesis capítulo 1, são astros que Deus fez para quê? Para quê? Para governar. Um governa o dia e o outro governa a... Deus está falando de governo. Que vai dar um governo para o menino Zé. Sim. Mas pastor, por quê? Só Deus sabe. Porque é Ele que escolhe. Não tenta entender as escolhas de Deus. E não tenta, assim, se desagradar dela. Porque primeiro a vontade de Deus é boa, perfeita, agradável, nem sempre. É ou não é? Ela não é muito agradável quando Deus dá as coisas para o outro e não dá para você. Aliás, aí ela nem parece boa, nem perfeita, nem agradável, certo? Mas tudo que Deus faz tem propósito. Só que José provavelmente jamais gostaria de sair da presença de seu pai. Ele é o filho amado, ele recebe presentinhos, ele é o protegido. Seu pai tem autonomia para colocá-lo como líder da família, assim como Davi vai fazer com Salomão lá na frente. Então José tem tudo para se tornar, sim, um líder, porque não um governador. De quem? Daquele pequeno clã, certo? Formado por sua família. Só que Deus tem outros planos. José sabia que seus irmãos não gostavam dele. O pai sabia que os irmãos não gostavam dele. Então eu fico me perguntando, por que é que o Jacó manda José sozinho procurar os irmãos? Se eu fosse um pentecostal xiita, já ia dizer que era um laço do Satanás. Porque tem gente que vê Satanás em tudo. É ou não é? Olha o diabo já agindo. A Bíblia diz uma coisa que o crente tem uma facilidade de esquecer. Todas
as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Até as coisas ruins, às vezes, vêm para nos promover, para nos levar para outro nível. O pai de José falou: José, vai procurar seus irmãos, que estão demorando. Não era para mandar com uma pequena comitiva e abranger um perímetro maior de operação e de procura. Manda o Zé sozinho. E ele vai, mesmo sabendo que seus irmãos não gostam dele. Certo? Só que ele não acha seus irmãos. O texto que nós lemos fala isso. Ele procurou os irmãos e não achou. O que ele vai fazer? Voltar para casa e dizer para o pai: pai, não achei os irmãos. É melhor mandar um grupo maior para nós procurarmos. Ele vai voltar para casa, sim ou não? Sim. Ele vai voltar, o interesse dele provavelmente não acha, ele volta. Só que, de repente, um indivíduo o acha. Eu li ali, e um homem o achou. Não foi ele que achou o homem, foi o homem que o achou. E viu que ele estava perdido e falou: está perdido? Ele falou: estou. Está procurando o quê? Meus irmãos. Você viu? Ele falou: vi, foram por ali. Gente, não é muito azar? O cara já está voltando. Um indivíduo: está procurando o quê? Meus irmãos. Foi para lá, eu escutei. O que é isso? Isso é Deus dizendo: eu vou mudar a sua vida, nada vai te levar de volta e a sua história vai mudar. Você está entendendo? Eu não sei quem é esse homem, eu não sei de onde ele vem, eu não sei. Na minha visão, provavelmente devia ser um anjo de Deus, alguém que Deus enviou para falar: Zé, tu não pode voltar, irmão. Tem um negócio aí para você fazer ali no Egito, rapidinho. Sim, tem que ter um momento da nossa vida, e às vezes é um caos, é uma crise, é um problema que ativa uma nova etapa da nossa vida. Você está hoje vivendo uma crise no seu casamento. O que você pode pensar? Gente, meu casamento acabou. O inimigo entrou, destruiu tudo. Sabe, acabou o amor, acabou o companheirismo, acabou o dinheiro, acabou tudo. Acabou. Ou você pode olhar para essa crise e dizer assim: rapaz, essa é uma crise boa para nós vivermos a melhor fase do nosso casamento a partir dela. Muitas vezes uma crise econômica numa empresa leva a empresa para um estágio que ela jamais imaginou que iria. É ou não é? Tudo tem que ter um start. O José estava voltando, o indivíduo falou: eu sei para onde eles foram, vai lá procurar. E lá vai o Zé, coitado. Quando ele vem de longe, os irmãos olhou e falou assim: olha lá o sonhador, o nenenzinho de papai. E lá vai ele, coitado. Eu fico imaginando o Zé indo, e os irmãos: olha lá aquela praga. Vem aquele garoto mimado do papai, fofoqueiro que leva notícia. Quando José chega para saber como os irmãos estão, prenderam o Zé, jogaram o Zé numa cisterna e ficaram decidindo do lado de fora: vão matá-lo? E outro falou: não mata não, não mata. Pensa o José na cisterna pensando: não morri. Agora estão me matando, agora estão me defendendo, estão me matando. Deixa eu falar uma coisa para você: o que aqueles rapazes não sabiam é que eles não decidiam o futuro de José. O futuro de José estava nas mãos do Senhor. Ele não estava naquela cisterna e na mão de seus irmãos, porque eles tinham poder para subjugá-lo. Jesus foi
categórico com Pôncio Pilatos. Quando Pilatos está diante de Jesus, e Jesus sendo acusado pelos seus algozes, Pilatos diz: se defende, oh Jesus, eu posso te livrar da morte. Jesus olhou e falou: Pilatinho, sabe de nada, Pilatinho. Você não teria poder nenhum se meu Pai que está no céu não tivesse te dado. Você não está entendendo, ninguém tira a minha vida, eu é que dou. Você está entendendo? A vida de José não está nas mãos de seus irmãos, está nas mãos do Senhor. Isso. Só que José, provavelmente, se não fosse vendido, ficaria na casa dos pais. Não ia querer sair de lá. Filho preferido, possibilidade de liderar. Então, às vezes, Deus tem que pegar você e tirar você do conforto e colocar você num conflito para você mudar essa história sua. É ou não é? Pare para pensar. Quem foi Davi depois do gigante? Um herói de guerra. Quem foi, olha só, os amigos de Daniel depois da fornalha? Quem foi Daniel depois da cova do leão? Quem foi Pedro depois que andou por cima d'água? Uma crise, gente. Tem gente que tem medo de crise. Tem não. Olha para ela e diz: vem me promover, né? Sim. Você deve estar pensando: pastor, você é doido? Você gosta de crise? Eu não gosto. Mas não depende se eu gosto. Ela costuma vir mesmo se a gente chamar, é ou não é? Então vamos olhar com bons olhos. Os irmãos agora mata, não mata, mata, não mata. Quem é que mata? E aquela confusão. Vem passando uma caravana de ismaelitas. Certo? Aí eles falam: para que nós vamos matar? Vão vender o Zé. E ele some da nossa vida. Nós nunca mais vamos ver o Zé. Ele vai ser escravo. Pô, gente, sabe o que é ruim? É quando as pessoas que deveriam te proteger te vendem. Aquele que deveria te ajudar, te, assim, motivar. Por quê? Porque o Satanás sabe que Deus tem algo no futuro e ele quer paralisar. E nada mais fácil para paralisar uma pessoa do que azedar seu coração, do que magoar, do que ressentir, de você olhar e falar: ó vida, ó céus, ó infelicidade. Tá com peninha de você mesmo? Não, peraí. Porque tem gente que não pode acontecer nada de ruim, que agora não confio mais em ninguém. A senhora se aborreceu com um homem e não quer mais casar com nenhum. Pastor, homem nenhum presta. A senhora conheceu quantos? Um. Então vira freira, vai. Sim, não, olha só. Se você se paralisar, se o seu coração azedar por uma frustração, já era, meu filho. Foi procurar emprego ontem, não tinha? Vai hoje de novo. E se não tiver? Vai amanhã. E uma hora? Vai ter. Ué. Não. O José está sendo vendido pelos seus. Era para ele sair dali com o coração magoado, ressentido. Eu imagino os irmãos vendendo José, e José falando: pô, não vende não, pô. Pô, não vende não. Poxa, fiz nada com você. Não vou falar mais nada com o papai, não. Pô, não vende não. Pô, vendeu, né? Pô, mas compra aí de volta. Pô, não deixa eu ir não, pô. Não deixa não. Poxa. Eu imagino os caras puxando José: vamos embora, meu filho. Você agora é nosso. Porque o que eles imaginavam?
Se tem alguém que pode tornar o sonho de José uma realidade, é papai. Se tirarmos ele de perto de papai, o sonho dele não se concretiza. O que eles não sabem é que eles estão sendo instrumentos para levar José em direção ao seu sonho. Eu imagino ele olhando, falando: me compra aí, pô. Poxa. Aí os ismaelitas vendem José para os midianitas. E os midianitas vão passar pelo Egito para vender o Zé. E o José é vendido e vai trabalhar na casa de um homem chamado Poti. Um homem muito rico. Sim. José estava muito revoltado nessa ocasião. Muito chateado. Querendo que os seus irmãos morressem. Porque tem gente que quando vive crise, vira feiticeiro. Espragueja os outros. Ah, você fez isso comigo. Eu sou menina dos olhos de Deus. As pragas do Egito vai tudo para tua casa. Meu filho, abandona a Bíblia e vai fazer voodoo. Isso é feitiçaria. E mais legal é que tem pessoa rindo de si mesmo. Isso é que é mais legal. Não! Ele chega na casa do Potifar e ele vai trabalhar na casa do Potifar. Ele é vendido como escravo. Ele é vendido como escravo na casa de Potifar. Só que Potifar começa a notar que não há um comportamento de escravo em José. José tem uma postura mais elevada, uma conduta diferente. E por que é que Deus coloca José na casa de Potifar? Porque ele é um homem rico. E o sonho de José o leva para ser governador de uma nação. E o sonho que José vai interpretar ali tem a ver com 7 anos de fartura, de prosperidade, de abundância. Então, na casa de Potifar, José entra para aprender a administrar o muito. Porque é assim que Deus faz conosco. Tem uma trajetória e por onde passamos, precisamos estar atentos às lições que nos serão, ferramentas para usarmos amanhã. Pastor, e quando eu erro? O que é erro? Erro é tudo aquilo que não me ensina nada. Se me ensinou alguma coisa, não é erro, é aula. E é assim que funciona. Ele agora está lá na casa do Potifar, administrando. E o Potifar viu que Deus era com ele. Está lá. Já saiu da cisterna. Está na casa do Potifar. Ele é aquele que controla todas as coisas. O texto diz que Potifar não sabia mais de nada do que tinha. Estava tudo na mão do Zé. Os cartões de crédito, rede social, do Potifar. Tudo. Era o Zé que postava. Sim, respondia os e-mails. Estou só contextualizando. Certo? Tudo. E o Potifar deixou tudo na mão dele. E novamente fica muito confortável. Qual é o problema do conforto do bom? É que ele pode nos impedir de viver o sensacional. Cuidado com o bom. O bom torna você medíocre. Certo? Eu não gosto de nada bom. Tá bom? Não tá bom. Tem que estar excelente. Tem que estar sensacional. Minha mulher às vezes me pergunta: nosso casamento tá bom? Eu digo: tá bom. E ela sabe que eu não gosto do bom. Entendeu? Tem que ser
fantástico, meteórico, sensacional. Para que eu vou viver o bom se eu posso viver mais? Dá licença? Se você se contenta com o bom, eu respeito. Deixa o sensacional para mim. Fica com o bom para você. Novamente José está lá, controlando tudo, administrando tudo, tudo direitinho. Só que o tempo de sair de lá chegou. Porque tem tempo de cisterna, tem tempo da casa do Potifar. Nossa vida é feita de ciclo. Por exemplo, eu já fui pedreiro, balconista, motorista. Já fui tanta coisa importante assim. Tantos cargos elevados. Teve o tempo que eu sentava tijolo. Até hoje eu gosto, às vezes, de colocar um tijolinho, jogar uma massinha lá no sítio. Certo? Teve tempo de vender, teve tempo de dirigir. São tempos da minha vida. Certo? Eu tive tempo de viver. Meu pai casou 8 vezes. Então eu tive tempo de viver num montão de casa. Você pode falar assim, pastor, que vida terrível. Até parece terrível mesmo. Se Deus não tivesse um ministério de família para me dar hoje. Por que eu passei por um montão de família? Porque 35 anos depois eu ia começar a falar de família. Entendeu? Então, foi fácil? Não foi. Apanhei. Tentaram abusar de mim. Mas nem por isso virei um maníaco. Eu podia estar aqui com a metralhadora agora. Porque tem gente que gosta de uma desgracinha para acabar com a vida dela, é ou não é? É só acontecer uma. Se eu só te contar a minha, você chora. Eu não, eu fico rindo. Porque hoje eu estou vivendo. Dá licença, dá licença, dá licença. Então para com isso. Chegou o tempo, acabou. Mas José provavelmente não estava afim de sair. Casa de Potifar, tomando conta de tudo, tudo direitinho. E Deus falou, eu vou tirar você daí, irmão. Para na hora da próxima lição. Você já aprendeu a administrar muito. Ele queria sair, sim ou não? Isso, mas Deus falou, eu vou tirar. A mulher do Potifar gostou do Zé. Justamente o que não podia. A mulher do patrão. Olhou para o Zé. Começou, Zé. Tá bonito hoje, Zé? Nossa, tá cheiroso, forte. E o Zé? Caramba. Era para governar o Egito. Para governar o Egito tem que ser uma mulher maneira para tirar esse sonho da cabeça dele, não é? Porque a mulher feia não tenta ninguém. Tinha que ser um mulherão, aquele mulherão bonitão, cheirosão, olhando, vem Zé, vem. Você acha que o Zé queria pegar a mulher do Potifar, sim ou não? Sim ou não? Claro que queria! O hormônio não aceita Jesus? Os hormônios do Zé... não, eu estou falando sério. Os hormônios olhando e falando, pega Zé, pega. E o Zé falando, não posso pegar essa maluca não. Ô maluca gostosa, que é isso? Que é isso? Essa maluca é maneira. Caramba. Você está rindo, mas o assunto é sério. Se o José se deita com a mulher de Potifar, quem ele seria? O medíocre amante da mulher do patrão. Cuidado para você não trocar as coisas grandes que Deus tem para você lá na frente por coisas insignificantes no meio da caminhada. Fique de olho nas ofertas. Elas podem parecer lucrativas, certo? Mas não negocie, não abra concessão. O Zé estava afinzão de pegar aquela mulher. E aquela luta do Zé, ele chegava, ele fazia assim, ó.
E o Zé, não. Caramba, que vontade de pegar. Sim, você tem que aprender a falar não. Às vezes você vai namorar, menina, aprenda a falar não. Por que engravida? Porque não sabe falar não. Vai namorar, o namorado parte para cima de você, o menino é predador. E a senhora vai falar não. Pensa agora, se você fosse um menino e eu uma menina, e você vem me namorar e vai assim, assim, abusar de mim. Aí você passa a mão em mim e eu falo assim, ó. Ah, não. Isso é não. Isso é sim, disfarçado de não. Ele para. Não, peraí. Ele para. Ele passa de novo. Aí como é que fala? Ah, não. Ah, não. Passa não, garoto. Passa não. Ah, não. Isso é sim. Isso não é não. Não é assim, ó. Ele passa a mão no céu, você fala, não! Tira a mão de mim. Jeová, manda fogo nele. Isso é não. Não dá para negociar, gente. O que Deus tem para nós são coisas grandes, amém? Não negocie com coisas pequenas para perder as coisas grandes que Deus tem para você. A mulher do Potifar era gostosa? Sim. Maneira? Sim. Vocês têm medo de falar, né? Parece que a palavra é gostosa, é pecado. Não, filho, não. Tem mulher gostosa pra caramba. E qual é o grande problema? É que a maioria das vezes não é a nossa. É ou não é verdade? Tô brincando. Presta atenção aqui, olha pra mim. Você tá achando, você deve estar pensando assim, esse pastor é doido. Doido é quem me convidou para vir aqui. Ó, olha só, olha para mim. A mulher tá ali sufocando o Zé. Me pega, Zé, me pega. O Zé não pegou. Não pegou, ele falou, não vou pegar. Não que eu não queira. Mas eu não posso. Não posso. Eu gosto disso. Você saber que tem coisas que você quer, mas você não pode. Eu gosto muito de uma música antiga de Adoniran Barbosa. Jesus. O trem das 11. Sim. Onde ele canta, não posso ficar nem mais um minuto com você. Sinto muito amor, mas não pode ser. Eu gosto disso. Ele estava a fim de ficar? Claro que estava, era o amor dele, que queria passar a noite com ele. Ele falou, não posso ficar, não posso. Querer eu quero, mas eu não posso. Nem mais um minuto com você. Sinto muito amor, mas não pode ser. Moro lá em Jaçanã, e se eu perder esse trem que sai agora às 11 horas, só amanhã de manhã. Aí você pensa assim, que cara bobo, por que não passa a noite com a mulher que ama e vai embora no trem? Porque ele continua. E além disso, mulher, tem outra coisa. Minha mãe não dorme enquanto eu não chegar. Pastor, olha aqui. Ei, escute aqui. Sabe o que ele está dizendo? Posso aplicar a música? Ele está dizendo, o amor desse mundo não é maior do que o amor que me espera em casa. A Bíblia diz, não tosquenejará nem dormitará o guarda de Israel. Tem alguém esperando a minha volta, e o amor desse mundo não me impede de chegar com aquele que está me aguardando. Não negocie, você está entendendo? Leve a sua história adiante. Pois é, a mulher planejou agarrar o Zé. Aí foi para outro estágio. Note que está igual videogame. Só fica mais difícil. A mulher mandou todo mundo sair e agarrou o Zé. Falou, eu quero ver se ele aguenta. Pensa. Agarrou e o Zé, não, maluca. Me solta. Caramba, que difícil. Que é isso? Sai, doida. Ele saiu
deixou a capa dele para trás e a mulher ficou com a capa gritando: tarado, tarado, maníaco do Egito, tentou me agarrar, e agora? Quem é que chega? Isso, o Boitifá. Aí o Boitifá chegou e falou: o que está acontecendo? O que se passa? O que houve? E a mulher falou: o José tentou me agarrar, me violar. Sabe o que mais me encanta? É o José não acabar com o casamento do Potifar. Que se sou eu. Hoje eu falei: Potifar, chega aí, malandro. Cara, essa mulher sua, você é maluca, meu irmão. Não peguei porque não quis. Ele não se defende. E aí eu me pergunto: por que Potifar não manda matar o José? O cara era escravo na casa dele, e segundo a versão da esposa, ele o agarrou. Em primeiro lugar, porque Potifar sabia a mulher que tinha. Não era bobo. E segundo, porque ele não pode matar José, porque José está na caminhada para chegar onde Deus quer que ele esteja. Certo? É só por isso. Senão ele estava morto. É assim que funciona. E agora manda o José para onde? Para a prisão. Poxa. Pensa o José chegando, cisterna. Aí melhorou as coisas lá na casa de Potifar. Agora aqui, prisão. Também agora deixa... Sabe que ele fez uma tatuagem assim, ó, de caveira. E botou CVE. Comando Vermelho do Egito. Pô, peraí, poxa. É desgraça demais para um Zé só. É ou não é? Muitos de nós tínhamos parado. Tínhamos sido paralisados com as consequências. Ele continua. Agora ele está na prisão. E ele deve ter chegado na prisão e falou assim: gente, vou falar uma coisa para vocês. Eu não fiz nada. Eu sou inocente. E o pessoal da prisão falou o quê? Aqui é todo mundo inocente. Certo? Está ali Sérgio Cabral, Eduardo Cunha, está tudo ali, né? O Disseu que estava lá, tudo, ninguém fez nada, só os amigos que faz. Pois é. Mas agora o importante é que ele está onde? Na prisão. Está lá na prisão. Poucos recursos. Não tem a fartura que tinha na casa do Potifar. E a Deus dizendo: você vai aprender a administrar o pouco. E o carcereiro deixa, né, a gestão ali com José dos presos. E o que ele está vivendo? Nada mais, nada menos que uma escola. Onde Deus está usando as circunstâncias para prepará-lo. Para aprender a conviver com as coisas. A saber seu espaço. A saber o que é seu. A saber a viver e a sobreviver às tentações. Quer das coisas positivas e lucrativas, quer das coisas danosas e destrutivas. Porque para Satanás, não faz, ou ele não faz muita questão do que ele precisa te dar para te destruir. O que você quer? Poder, dinheiro, atividade, ele te dá. O que você quer? Decepção, angústia, não é o que você quer. O que você precisa para ser afastado de Deus. O que você precisa para interromper a trajetória é sucesso? Então toma sucesso. Para ele os fins justificam os meios. Tem gente que não pode sobreviver, que não pode crescer, que não pode ganhar dinheiro, que não pode receber poder, que se perde. Então o diabo diz: para esse eu dou poder. Já tem outro que diz: ele suporta o poder, a fama, mas ele não suporta a dor, as decepções. José começa a navegar por todo esse caminho, mas o que é importante é que
Algo foi ativado lá atrás. Chegou a hora de sair de casa. Ele iria voltar, mas uma situação, né, o colocou numa caminhada. E agora ele não vai parar. É isso que eu quero que você entenda. Sua trajetória com Deus não pode parar. Vai ter tempo de fartura, de bênção, de prosperidade, de sucesso, de muitos amigos, glória a Deus. Mas vai ter momento de dor, de perda, de solidão, de angústia e glória a Deus. Porque cantar é fácil. Se Deus fizer, Ele é Deus. E se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Cantar é fácil, difícil viver. O cara está lá na prisão. E o texto diz, e Deus era com ele. Ele disse, estarei convosco todos os dias. Você está hoje vivendo uma situação que parece que você está sozinho. Você não está, você está no percurso. Você está na caminhada, você está na trajetória. Nada vai te destruir, nada vai te parar. Certo? Ele te chamou e Ele te leva até o... Não pare no meio do caminho, meu filho. Não pare. Agora, o que acontece? O copeiro e o padeiro sonhou. O copeiro sonhou primeiro com as uvinhas, com os vinhozinhos, e contou para o Zé. Falou, Zé, sonhei com um vinho assim. O Zé falou, ó, dentro de 3 dias você volta a servir o faraó. O padeiro ficou com inveja, sonhou também. Sonhou com os pãezinhos assim, com os pãezinhos assim. O Zé falou, pois é, dentro de 3 dias você morre. Isso é uma mensagem boa para o retardatário. Melhor nem sonhar se o outro já sonhou na frente. Olha só. 3 dias depois, o padeiro... O que aconteceu com o padeiro? Ele morreu? Sim ou não? Sim. E o copeiro? Voltou a servir ao... Aí o José, que eu acho que já estava cansado da caminhada, porque a caminhada cansa... Ele chama o padeiro e diz, o copeiro, e falou, copeiro, fala uma coisa para tu aqui. Tu me conhece, sabe que eu não garrei aquela maluca? Falei para tu, né? Pois é, fala com o faraó lá, poxa, para tirar eu daqui. E não garro ninguém não. Sou legal. Lembra de mim? O copeiro falou, joia, deixa comigo. Foi para lá, esqueceu do Zé. 3 dias. Pô, gente, uma memória muito fraca. 3 dias, o copeiro esqueceu do Zé. Não dá raiva. A pessoa esquecer de você assim. 3 dias depois que você ajudou. Pois é, se o copeiro lembra de José, José ia trabalhar onde? Se o copeiro chega lá e fala, faraó! Tinha um cara maneiro lá no cárcere. O Zé. Trabalhou para Potifar, acusado de maníaco, mas não agarrou ninguém não, um cara bom, rapaz, dócil, menino bom. O que o faraó falaria? No máximo, então traz o José para trabalhar contigo na copa. E Deus tinha lá copa para o Zé trabalhar? Deus deu um sonho que era para ele ser o governar. Isso. Cuidado que se você tentar abortar a missão, pode parar na copa. Deus tem para você o governo. Presta atenção que Jesus disse umas coisas. Jesus falou umas coisas muito difíceis. Ele falou assim, aquele que quiser vir após mim. Faça o quê? Negue-se a si. Tome a sua. Isso é muito difícil. Por que ele falou, quem quiser vir após mim? Porque se ele vai na frente, quem é que diz a direção? Quem é que diz a velocidade? E por isso ele falou, se quiser vir, vai ter que negar-se a si mesmo. Porque às vezes eu vou devagar.
Às vezes eu vou passar por lugar que você não quer passar. Paulo não estava afim de pregar, Pedro não estava afim de ir na casa de Cornélio. Não estava afim, mas Deus falou, mas vai. Por quê? Porque sou eu que estou mandando. Eu vou na frente, certo? Tem que negar-se assim. Tem hora que não dá vontade de você falar, Jesus. Pô, vamos aí, poxa, vamos aí. Acelera. Estou com 28, estou solteira. Vambora. Acelera isso aí. Acelera esse negócio. Não dá vontade de passar à frente? Aí você passa. Aí casa. Aí quem é que vem passando? Jesus. Aí você fala, me ajuda, Senhor. Aí Jesus agora carrega essa disciplina. Porque não é cruz. Cuidado com essa palavra cruz, que ela é colocada de uma maneira muito equivocada. Jesus disse, todo aquele que quiser ir após ele, negue-se a si e tome a sua. Jesus tomou a cruz dele? Sim ou não? Sim. Mas ele merecia a cruz? Mas ele tomou a cruz. Mas ele merecia? Mas ele tomou. Mas ele merecia? Porque cruz é tudo aquilo que não se merece. Se você merece, não é cruz, é disciplina. Por exemplo, você fumou muitos anos. Aí agora está com câncer no pulmão. Aí o que as pessoas falam? Esse câncer é a minha cruz. Não, esse câncer é da Souza Cruz. É parecido, mas é diferente, ok? Por quê? Porque cruz é tudo aquilo que você não, se você merece, não é cruz, é disciplina. Quando Jesus vai ser crucificado, tinham quantas cruzes lá no Gólgota? Quantas? Não, só tinha uma. As outras duas eram disciplina. Lembra quando um ladrão tenta dizer, salvou os outros e não pode salvar a si mesmo? O que o outro ladrão diz? Cala a boca, rapaz. Nós estamos aqui porque este nada. O que ele está dizendo? Aquilo lá é que é cruz. Isso aqui é disciplina. Então cuidado com as suas escolhas, querido. Porque a vida é como um cartão de crédito. Uma hora a fatura chega. A vida é como um eco. Se você não gosta do que está ouvindo, é só mudar o que está gritando. Hoje tem gente fazendo tanta besteira nessa vida, que às vezes na igreja você vai expulsar um demônio e sai a pessoa. E o diabo fica lá, que é isso, gente? Ainda bem que vim nesse culto. Nossa, tiraram essa pessoa carregada de mim. Não, tem gente fazendo besteira demais da conta. E botando a culpa no diabo. Isso é só uma aplicação, viu? Você está entendendo? O cara esqueceu José, por quê? Porque não era para lembrar. José está cansadinho, dane-se. Deus está falando, só vai sair a hora que eu quiser. Pois é, o faraó não sonhou com a vaca magrela que comia a vaca gorda? Umas vacas canibal, nunca vi isso. Umas espigas cheias, uma espiga vazia que comia espiga cheia. E o faraó ficou doidinho. Sonhei, estou perturbado. Sonhei com um negócio esquisito. E aí o copeiro falou, um ano depois, o copeiro esqueceu em 3 dias e lembrou 1 ano. Por quê? Porque agora era a hora de lembrar. Lembrou. O copeiro falou, faraó, tinha esquecido. Até falou para me lembrar, mas lembrei não. Mais importante que eu lembrei agora. Tem o Zé. Interpretação pra caramba. Está preso. O faraó falou, dá um banho no Zé. Faz a barba e traz o Zé aqui. Agora o Zé está lá. Chegou lá, babeadinho. Deve ter olhado para o copeiro. Antes tarde do que nunca.
José interpretou o sonho do faraó. Interpretou o sonho da vaguelinha, a vaquinha magrelinha. 7 anos de casa do Poti. 7 anos de iscar, a prisão. E o Zé no final falou assim: arruma um homem, faraó, para tomar conta disso tudo. Um homem. E o faraó falou: captei a vossa mensagem. Esse homem é você. Gente. O Zé agora é governador do... Se fosse uns que eu conheço, iria aonde? Na casa do Potifar. Chama o Potifar aí. Ele e a mulher dele. Fala que é o governador desse troço aqui, ó. Todo. O Egito todo. É eu, o Zé. Isso. Agora fala, maluca. Fala que eu te agarrei. Eu não peguei você porque não quis. E você cala a boca, chifrudo. Não é verdade? Não. Porque tem gente, escuta aqui. Ah, meu Deus. Tem gente que Deus está colocando você na glória e você quer ficar preso à mediocridade de vingança. Esqueça o que aconteceu no caminho. Vá viver o que Deus tem para você. Ele foi lá? Não foi. Não é? Botou aquela indumentária, pintadinho. Oh, meu Deus do céu. Andava num carrão, provavelmente com uns 4, 6 cavalos de força. 2.0, um ar-condicionado, ABS. Era o Zé. Administrou 7 anos de fartura, quando vem os anos de escassez. De repente ele está lá em pé, bonitão. Quem é que vem fazer compra no supermercado do Egito? Os irmãozinhos dele, com aquela carinha de foinha. Tudo com aquela vidinha. O Zé está lá bonitão, transformado, forjado por aquilo que viveu ao longo de sua caminhada. As pessoas vão te olhar e não vão mais te reconhecer pelo que Deus fez na tua vida. O José está em pé. E vem os irmãozinhos. Vem fazer comprinha. José ficou irritado, falou: vocês são espiões. Não, cala a boca. Eu sou um espião, estou falando que é espião porque é espião. Eu sou governador dessa jossa toda. E mandou prender os irmãos. Eu gosto disso, porque isso mostra que José é ser humano. Ele ficou com raiva quando viu os irmãos. É ou não é? O passado voltou, confundiu a cabeça dele. Tem gente que acha que não é ser humano, não pode sentir. Se eu tivesse matado as pessoas que eu já tive vontade, eu seria chefe de grupo de extermínio. Não é? Você é ser humano, meu filho. Não queira ser super-homem. Aliás, detesta super-homem. Um cara que veste a cueca por cima das calças não merece o meu respeito. Sabe nem se vestir, vai ser meu herói. Então nessa vida não tem ser humano. O José manda prender os irmãos. 3 dias depois, aquilo já acalmou. José já digeriu. Porque o tempo é funcionário de Deus para digerir as coisas. Certo? Agora José mandou soltar os irmãos. Eita, aquele negócio, vai lá, volta aqui, volta lá. E aquela coisa toda. Quando ele quer ficar com Benjamim. E aí Judá, que era o indivíduo que queria matá-lo lá na cisterna, disse para José assim: você não pode ficar com esse menino não, o Benjamim não. Porque eu vou falar uma coisa para você, governador. Nós já temos um irmão que morreu, o Zé. E se você ficar com esse aí agora, o papai morre. E o José olhando: morri. Não morri nada. Sai todo mundo que eu tenho um negócio para falar para vocês aqui. Aí ficou olhando um para o outro. E o Zé falou assim: gente, ó, sabe quem sou eu? Os irmãos falaram: o governador. Zefenate Paneia. Ele falou: pois é. Na verdade, eu sou o Zé. E os irmãos falaram: que Zé? O Zé que falou assim: não vende não. Não vende não.
E os irmãos dele falaram: o Zé? Nosso irmão? Agora deu ruim. Quem poderá nos defender do Zé? Eu não. Sim. E o Zé falou: calma, gente, não fica assim não. Vocês não me veem? Deus é que me enviou na frente para a conservação da vida. Sabe qual é o problema de andar com Deus? Ele quer o nosso bem, Ele só faz o que é bom, os caminhos dele são certos, mas a gente só consegue descobrir isso no final. Isso é que é ruim. Aí o José falou assim: agora vai lá e traz o papai. E eu fico imaginando, ele deu uns carros para os irmãos ir. Eu fico imaginando os irmãos chegando com aqueles carrão lá no Jacó. Pensa, chegando assim, dando um cavalo de pau assim naquele... descendo, e o Jacó falou: o que é isso, menino? Vocês roubaram um banco? O que aconteceu? Eu imagino alguém falando assim: pai, nós temos duas coisas para falar para o senhor. Como é que eu vou falar para o senhor isso aí? Sabe o Zé? E o Jacó devia falar assim: o menino que morreu. Pois é. Ele morreu não. Nós vendemos. Mas olha só, ainda bem que nós vendemos. O senhor já vai entender. Ainda bem que nós vendemos assim, porque o senhor já vai... Sabe o Zé? O Zé é governador do Egito. O Zé. Ele morreu não, o bicho não comeu. A mulher não destruiu. A prisão não ofuscou. E ele está vivendo tudo o que Deus tem para ele, porque não abriu concessão durante a caminhada. Você veio participar de uma conferência, de um congresso, o que quer que você queira chamar? Chamar de ativação, que tem por objetivo de levar você para um novo estágio. Qual é? Não sei. Eu sei que eu vim aqui e vou sair daqui para uma nova etapa da minha vida. É isso que eu sei. Certo? Em nome de Jesus. Então, é importante você entender que no final vai dar tudo certo, mas no caminho tem gente que deveria te proteger te vendendo. Tem exemplos negativos ao seu redor. Certo? Tem uma cisterna esperando você. Muitas vezes tem coisas aparentemente muito interessantes como propostas para você aceitar, como a casa de Potifar. Tem a dificuldade da cisterna, do esquecimento. Tem a dificuldade de você aprender a lidar com aquelas emoções que sobrevêm de assalto, como vieram a José e o fizeram prender seus irmãos. É que durante 3 dias ele foi capaz de digerir isso. Mas tem gente que não é, interrompe sua caminhada. Então, o que eu vim fazer aqui hoje? Eu vim dizer a você: permaneça no caminho que Deus tem traçado para você. Esteja você hoje no momento bom, no momento ruim, aguarde o desfecho dessa história, porque aquele que prometeu é fiel para... Você pode ficar de pé nesse momento. Queria alguém aqui da música aí. Chega para cá, um santo varão. Fecha esses olhos seus. Pode fechar que ninguém vai pegar nada seu. Mas se tiver algo de valor, segura. Sei lá quem está aí. Aqui tem um carioca aí, olha na verdade. Estou brincando. Feche seus olhos. Por favor. Em nome de Jesus. Eu não sei se algum dissabor, se alguma crise, se alguma dificuldade
acabou passando pelo teu caminho e interrompendo a sua trajetória. Eu não sei se aquilo que se deu início não conseguiu se consolidar por uma crise que te abateu. Eu sei que hoje Deus está dizendo a você: vamos recomeçar isso. Vamos ativar isso novamente. Eu gostaria de ser aquele homem que trilhou o caminho de José, que dizia: eu estou perdido. E o homem disse: eu sei a direção que você tem que ir. Hoje eu vim aqui para dizer a você que a direção que você deve ir é onde Jesus está. E Ele vai mudar a história da sua vida. Ele vai te dar forças para trilhar em todas as etapas, das melhores e mais interessantes, daquelas piores e que você não gostaria de ter vivido. Por isso, nessa hora, pelo poder do nome de Jesus, essa é uma igreja séria, onde ninguém quer te constranger. Mas eu sei que eu não vim a este lugar nesta noite à toa. E se nessa noite você quer voltar para os caminhos do Senhor, vem para cá, José. Se nessa noite você quer voltar para o caminho do Senhor, levante a sua mão assim agora, e eu quero orar por você. Todos aqueles que querem tomar essa decisão de voltar para os caminhos do Senhor, de começar a sua caminhada, vem para cá, nada vai parar você. Saia do seu lugar e vem aqui para frente. Eu quero tocar em você. Você que está tomando essa decisão, eu sei que tem muita gente. É uma noite de salvação. Saia do seu lugar e vem para cá. Vem para cá. Fica aqui na frente, ó. Em nome de Jesus, aí na galeria, se tiver alguém, desce. Vem para cá, vem. Fica aqui na frente, por favor. Essa é a sua noite. Não endureça o seu coração. Vem para cá, José, vem. Vem para cá porque Deus vai realizar seus sonhos. Vem para cá porque não é a ausência de apoio daqueles que deveriam te ajudar que vai impedir você de viver o que Deus tem para você. Vem para cá, José, traz seu casamento. Vem para cá, José, traz seus filhos. Vem para cá, José. Sai do seu lugar. Isso. Glória a Deus. Isso, vem, mas vem rápido. Glória a Deus. Aleluias. Quero bem na frente. Chega bem para frente aqui, chega. Chega mais para frente. Está vindo ainda outras pessoas. Isso. Aleluias. Isso, vem para cá, José. Deus está te chamando, Deus está te tocando aí. Saia do seu lugar agora. Todos os grilhões são quebrados, as cadeias são jogadas por terra, em nome de Jesus. Mágoas, ressentimentos, o que é te venderam, te traíram, isso não vai paralisar você, José. Vem para cá, José. Deus está falando com você. Isso. Isso. Vem para cá, José. Aleluias. 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 Ainda dá tempo para você. Você está sem força, José? O Espírito de Deus vai te tocar nessa hora. Saia do seu lugar agora e vem para cá. Essa noite é sua, José. Você estava perdido, mas Deus te achou. Isso. O que procuras? Disse o homem a José. Você procura um sentido, uma direção? Vem para cá, José. Aleluias. 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 Acenda as luzes para mim, por favor. Isso. Preste atenção. Já tem bastante gente aqui à frente. Mas tem um problema.
Se terminarmos este culto e estiver faltando você, sua alma vale mais que o mundo inteiro. Escute a voz de Deus falando contigo agora. O que procura, José? Eu vim te buscar, José. Eu te achei. Se essa é a sua noite, levante a sua mão. Aí, se você não está aqui à frente, eu vou esperar você. Tem mais alguém? Vem para cá, José. Vem para cá, meu. Não está completo sem você. Ninguém fica para trás. Vem para cá. Tem mais algum José aí? Tem mais algum José aí? Ô José! Deus está te chamando, José! Se tiver algum José aí, ouça Deus te chamando, levante a sua mão. E Ele está te esperando aqui. Tem alguém ainda ficando aí? Levante a mão. Eu posso terminar? Se tiver mais algum José, faz assim, ó. Vem pra cá, José. Tem mais alguém? Ninguém quer te constranger. Quem age aqui é o Espírito Santo de Deus. Para eu passar a palavra ao pastor, todos com as mãos para baixo. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, que se cumpra nesta noite a vontade do Eterno neste lugar. Tem algum José ainda se decidindo? Levante a mão. E nós esperamos você aqui. Não tem? Você pode aplaudir e glorificar o nome do Senhor. Pastor Fabrício, vem para cá, queridão.